Estamos de volta para mais um Bíblia Fala. É um prazer estar na sua companhia. Vou estar-lhe a fazer companhia não só nesta semana, mas também na próxima. O pastor Jorge Duarte, por questões laborais, não estará presente, mas é um prazer estar aqui consigo. Esta semana vamos falar sobre liderança de servo. É um assunto que, para nós, certamente fará alguma confusão, estes dois conceitos, como é que eles se juntam, e vamos perceber ao longo desta semana como é esta liderança de servo. Quem é habitual e estará sempre a fazer-nos companhia é o pastor Pedro Esteves. Mais uma vez, nós cumprimentamos. Obrigado por estar connosco. E também, como é habitual, vamos iniciar o Bíblia Fala de hoje lendo dois textos bíblicos. Passa a ler então Atos, capítulo 6 e versículo 1 a 4, que diz: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, havia uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, de entre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós preservaremos na oração e no ministério da palavra. Vou ler também em Atos, o capítulo 14 e o versículo 23, que diz: E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejum, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Pedro, percebemos aqui claramente nestes dois textos que a igreja primitiva enfrentava desafios muito importantes e a questão da liderança e o papel da liderança nestas comunidades era também de grande relevância e de importância. Sem dúvida. Aqui tu leste dois textos que não estão na carta de Pedro, que nós estamos a estudar ao longo destes meses, mas são textos que vão um pouco mais atrás ainda no tempo, em relação ao período em que Pedro escreveu, o apóstolo, para percebermos que desde o início mesmo da história da Igreja, a questão da liderança e, no fundo, a questão da organização para a Igreja poder funcionar é uma questão muito relevante. É por isso que o apóstolo Pedro ele também vai dedicar alguns versículos precisamente à ideia de transmitir conselhos específicos à liderança da Igreja. No capítulo 5, nós ao longo desta semana vamos debruçar-nos depois um pouco mais em particular, mas o capítulo 5 é uma parte da sua mensagem, a qual ele fala especificamente aos anciãos, ou presbíteros, portanto, à liderança da Igreja. É evidente que, portanto, quando nós falamos destes primeiros anos, primeiras décadas da Igreja, nós muitas vezes chamamos-lhe a Igreja primitiva, portanto, já é uma redundância dizer que é os primeiros anos da Igreja. Na verdade, a Igreja, praticamente tudo o que enfrentava eram desafios novos, porque era na linguagem de hoje, digamos que era uma startup, não é? Portanto, era um movimento que estava a nascer e que não tinha paralelo. Portanto, o único paralelo que poderíamos ter seria o povo de Israel, que também foi instituído por Deus, e embora manifestamente existam alguns pontos de ligação entre o ideal de Deus para Israel como seu povo chamado e a Igreja, na verdade, quase tudo, em termos da parte mais operacional, quase tudo era diferente. Logo, estes novos desafios que a Igreja enfrentava, especialmente por conhecer um crescimento muito acelerado e significativo, nós lemos os primeiros relatos de Atos, nós aqui lemos no capítulo 6, basta recuar 3 ou 4 capítulos para percebermos que, em alguns casos, num dia só, milhares de pessoas se juntavam a este movimento. Quer dizer, eram pessoas que passavam a aceitar Jesus Cristo como Salvador, Senhor das suas vidas, e no fundo aderiam a partir daí a toda uma nova forma de vida, mas também de conceitos teológicos, enfim, muita coisa mudava. Ora, num movimento que nós chamamos de Igreja Cristã, que estava a nascer e a crescer a uma velocidade tal, é evidente que os desafios eram muito relevantes. E desde logo um outro ponto que nós compreendemos é que a Igreja precisava de ministérios diferentes para responder a esta diversidade de situações que iam surgindo. Ou seja, apesar da Igreja estar a ser guiada diretamente pelo Espírito Santo, precisou de uma estrutura administrativa. É exatamente esse o ponto. Poderíamos dizer, em certa medida, que, como qualquer movimento na história e nesta terra, a partir de uma certa dimensão, mesmo em termos de estrutura,
número de pessoas envolvidas e até em termos de dispersão geográfica, este é um dos aspectos mais importantes. Porque uma coisa é ter uma comunidade que, mesmo que até seja grande em número de pessoas, é uma comunidade local e, portanto, toda a gente está ali desde o seu início, e diríamos que muitas vezes numa comunidade desta natureza basta haver um líder carismático ou muito forte ou que seja respeitado por todas as pessoas. Basicamente isso quase que poderia ser suficiente, embora nunca totalmente suficiente, porque só o número de pessoas alargado já implicaria outras necessidades. Mas especialmente quando nós percebemos que a Igreja Cristã, especialmente pelo ministério dos apóstolos, que é esse o sentido, eram enviados e portanto levavam esta mensagem e o efeito do Evangelho começou a reproduzir-se em muitos lugares. É evidente que para haver um mínimo de coerência até em termos da mensagem que era proclamada, das práticas, sejam as práticas de igreja, às vezes chamamos a liturgia, ou até as práticas de vida, a necessidade de uma organização, vamos chamar-lhe assim, começou a ser absolutamente necessária. E é aqui que entra a importância da liderança. Porque numa organização, a liderança ela cumpre sempre um papel absolutamente central. Ou seja, em que grupos de pessoas lhes são atribuídas tarefas, na linguagem da igreja nós chamamos-lhe talvez ministérios, mas correspondem essencialmente a uma obra que tem que ser realizada no sentido de dirigir, de organizar, de motivar, de mobilizar. Ou seja, deixa de existir a noção do líder para existir a noção de liderança. De liderança, precisamente. Lembramos que não é novo, não é? Lembramos no tempo de Moisés, a determinada altura, quando ele dirigia ao povo, também houve necessidade de uma reestruturação e de o líder passar a uma liderança, não é? Esse conceito é, aliás, um conceito muito importante, até no estudo. Hoje estuda-se liderança aos mais diversos níveis, porque se compreende que as organizações, à partida, elas serão tanto mais eficazes, eficientes na obra que realizam, quanto mais bem conseguida e trabalhada for a liderança. Mas não há dúvida que há uma grande diferença entre ter um líder e ter uma liderança que é exercida. Muitas vezes podemos mesmo considerar a liderança como um processo. Esta é uma certa visão. Eu pessoalmente alinho nessa visão de que a liderança é mais um processo. E, portanto, na verdade, a liderança está a acontecer constantemente e muitas pessoas podem ter um contributo para que a liderança se exerça. Ora, como é que encontramos isto a acontecer? Nestes primeiros tempos da Igreja, nós vemos no texto que leste há pouco que os apóstolos, que vamos dizer, eles eram a liderança básica e inicial do movimento. Porquê? Porque tinham recebido da parte de Jesus Cristo diretamente os ensinamentos e, portanto, a autoridade que eles tinham, especialmente a autoridade espiritual, ela vinha do facto de eles terem privado com Jesus Cristo. Portanto, é como se a liderança de Jesus Cristo, que essa era uma liderança, digamos, intrínseca à sua pessoa, não é? Porque ele é que era o Salvador, o Filho de Deus, os discípulos foram como que continuadores dessa autoridade, por isso ela era naturalmente reconhecida. Mas a verdade é que os vários desafios que a Igreja foi enfrentando, isso já não era por si só suficiente. Então começamos a ver a organização dos diáconos, por exemplo, que eram naturalmente uma forma de liderança, ou seja, de serem atribuídas tarefas concretas e cuidar dessas tarefas. E é interessante notarmos que o que os apóstolos disseram claramente é que era necessário que esse tipo de liderança, a outro nível, se começasse a exercer. Para quê? Para que eles não se distraíssem ou desmobilizassem daquilo que era o seu verdadeiro papel. Mas depois vamos encontrar, e ao longo desta semana vamos nos próximos dias explorar um pouco mais, aquilo que nós podemos considerar a liderança local, que são os anciãos ou presbíteros, bispos. Há diferentes termos na Bíblia, mas que basicamente designam o mesmo conceito, que é uma liderança local, uma liderança pastoral, digamos assim, que é local. Aquilo que na linguagem cristã hoje mais conhecida se chamam de anciãos. Portanto, nós vemos que diversos níveis de liderança começam a aparecer, mas nós percebemos que todos eles são essencialmente funcionais. Este é que é o grande ponto. Porque é que a liderança, o que é que significa essa liderança ser funcional? Que o que interessa não é tanto a pessoa ou o carisma da pessoa, o que interessa é reconhecer que aquela função tem que ser exercida. Na realidade, a liderança é Cristo, mas exercida em diferentes funções, em diferentes pessoas. Para que a Igreja cumpra a sua missão. Por isso tem que haver apóstolos que são enviados para levar o Evangelho mais longe. Nesta primeira fase, além disso, tiveram que existir diáconos que cuidavam de aspectos práticos
da vida das comunidades e, claro, começam a surgir também anciãos ou presbíteros que cuidavam do rebanho, digamos assim, amanhã já veremos isso melhor, a nível das comunidades, uma vez que os apóstolos não podiam lá ficar. Nós começamos então a ver como a Igreja, de forma natural, se começa a organizar à volta de diferentes formas de liderança. Muito bem, chegamos assim ao fim de mais um A Bíblia Fala. Estaremos de volta amanhã, precisamente para olhar bem de perto o papel dos anciãos na Igreja. Despeço-me apenas lembrando que este programa não só estará disponível na Rádio RCS, mas também em opchannel.pt.